Quaresma é a época do ano que o pessoal aqui do interior tranca a porta 2 vezes antes de dormir de noite. Isso é porque, segundo os avós, é a época que você mais vê assombração na história. Eu já ouvi tantas histórias que eu vou contar aqui a pior de todas, que até hoje, quando eu lembro, eu fico com medo de sair durante a noite na Quaresma por causa dessa história. Eu tenho umas tias minhas que moram um pouco longe daqui da minha casa, e lá onde elas moram é bem mais esquisito do que aqui onde eu moro. E pra piorar, elas moram em frente ao cemitério ainda, mesmo assim de ladinho. Aí o que é que acontece? Um primo meu também mora lá perto das minhas tias, e ele me contou que certa vez ele saiu durante a noite para ir procurar o Wi-Fi em uma pracinha pública que tinha lá perto. Ele passava tanto tempo lá jogando Free Fire que ele esquecia da hora, e nesse dia ele só foi lembrar de voltar para casa perto da meia-noite. Quando ele voltou, ele passou por um terreno que tem ao lado desse cemitério, que é o terreno do parque de vaquejada daqui. E lá ficam cavalos, bois, essas coisas. Só que quando ele ia voltando, ele ouviu que os cavalos estavam meio, como é que eu posso dizer, assustados com alguma coisa. Os cavalos e as vacas que estavam lá estavam meio que, como é que fala, assustados, grunhindo, fazendo cavalo. Aí ele disse que olhou assim, subiu assim na cerca para saber o que é que tinha lá, assustando os cavalos, quando ele viu um cavalo preto lá no meio. Ele nunca tinha visto esse cavalo preto ainda, mas como sempre entra e sai cavalo lá, ele pensou, deve ter colocado aí água. E esse cavalo meio que estava assustando os outros, ele estava no meio, e os outros cavalos estavam com medo de se aproximar dele, meio que tentando sair de dentro do cercado que ele estava. Meu primo pegou e falou assim, tia quieta, cavalo velho doido, uma coisa assim, tia quieta, tá fazendo besteira, uma coisa assim, xingou o cavalo. Meu amigo mal sabe que foi a pior coisa que ele fez. Ele disse que quando virou as costas para ir embora, este cavalo começou a correr e simplesmente pulou a cerca do terreno lá, como se tivesse um filme assim, sabe? E começou a correr atrás dele. E esse cavalo, eu não sei se é rugia, coice, sei lá, de uma forma tão estranha, tão alta, que ele achava que todo mundo da rua estava ouvindo. Mas ele disse que ninguém abriu a porta, ninguém fez nada. Então ele acha que ninguém ouviu. Mas esse cavalo fazia esse barulho aí tão alto que ele ficava desesperado. Enquanto ele corria, ele rezava. Porque ele sabia que aquilo ali não era normal. Porque sabe como é pessoal do interior, qualquer barulhinho ele já sai de casa pra ver o que é. E ninguém saía, e ele corria, esse cavalo corria atrás dele, e ele corria rezando, crê em Deus Pai, meu Deus, ele rezou todas as rezas que já foi ensinado na vida dele. Foi só quando ele entrou em casa e fechou a porta de uma vez que ele respirou. E esse cavalo passou a noite toda correndo ao redor da casa dele, batia na porta dele, batia na janela, se tacava contra a parede. Ele não sabia o que estava acontecendo, e foi só no dia seguinte que ele foi ver. Por fora da casa dele estava tudo destruído, tinha tijolo no chão, tinha pedaço de pau, tinha tudo, mas nenhum sinal do cavalo. E o pai dele até perguntou aos donos lá se tinha algum cavalo preto, e eles falaram que nunca tinham colocado nenhum cavalo preto ali. Então a minha avó falou pra ele que em época de Quaresma muita gente se transforma em coisas ruins, e nem sempre é em lobisomem, pode ser qualquer outro animal. Inclusive me segue aqui pra não perder a outra história bizarra de Quaresma que eu tenho pra contar. Coisas que você nunca deve fazer na sua casa, nem de brincadeira. Se você estiver em casa e ver alguma porta de qualquer cômodo se abrir sozinha, você nem de brincadeira pode falar, pode entrar. Você não sabe o que foi que abriu aquela porta e o que pode entrar dentro da sua casa. Jamais, em hipótese alguma, assovie dentro de casa, principalmente durante a noite. Tem um monte de relato de pessoas que dizem ter feito isso, e quando é durante a madrugada conseguem ver um homem usando preto, de chapéu preto, observando eles dormirem. E esse homem é conhecido como a morte. Então não assovie dentro de casa. Terceira e última, se você ouvir alguém chamando o seu nome e na verdade não tem ninguém chamando o seu nome, não responda. Em momento algum não responda, nem brincando responda. Porque se você responder, você pode estar dando autorização para aquela coisa que você não sabe o que é entrar dentro de você. E já deixa o like pra parte 2. Quando a tua mãe te mandar não ir pra algum lugar, não vá de jeito nenhum, viu? Eu fui e me dei muito mal. Inclusive isso me fez eu nunca mais ir pra nenhuma festa aqui no interior. Quando eu tinha meus 16 anos, eu gostava de sair, né? E badalar nas festas por aí, porque era tudo pertinho de casa, então a minha mãe me deixava ir. Certa vez ela disse pra eu ir e voltar pra casa antes da meia-noite, porque ainda era dia de semana, era uma quarta-feira. Mas ela não queria que eu fosse, né? Só que no fim ela deixou com essa condição de que eu voltasse antes da meia-noite. Tudo bem, fui pra tal festa, só que eu perdi a noção do tempo e acabei voltando pra casa, faltando tipo 10 minutos pra meia-noite, então tive que voltar correndo pra casa. Eu juro pra vocês, tem uma pista aqui, lá depois desse muro aqui, que tem 2 encruzilhadas, um do lado e um do outro, que foi de 2 meninas que morreram, 2 crianças. Quando eu ia chegando perto dessas encruzilhadas, porque eu sempre tive muito medo de passar por lá e ver a alma das meninas, quando eu ia passando por uma delas, tinha um cara sentado. De longe eu vi que tinha um cara sentado bem na frente dessa encruzilhada, dessa cruz, desse torno. Ele tava de cabeça baixa, com chapéu, como se tivesse bêbado, sabe? Aí eu, vale minha Nossa Senhora, é agora que eu vou morrer. Aí nisso,
Eu tentei ignorar, né, quando eu ia passando por ele, só que quando eu passei, ele me perguntou a hora. A voz dele era rouca, de quem tava com sede, falou: ei, que horas são? Quando eu olhei no relógio, meu povo, do celular, era meia-noite em ponto. Eu conto pra vocês, eu me arrepio todinho, era meia-noite em ponto. Aí eu peguei e falei pra ele, né, meia-noite. Nisso que eu falei, olhei pra ele, meu povo, ele não tinha cara. A cara dele era como se tivesse sido queimada, sabe? Não tinha pele, não, era só o vermelho, a vermelhidão, só o negócio mesmo na cara. Meu povo, quando eu vi isso aí, eu botei o pé e corri mais rápido do que aquele cara Bolt, não sei o que. Cheguei na casa da minha mãe batendo: mãe, abre essa porta, abre essa porta. Quando eu abri, quando a mãe abriu, eu entrei com tudo. Meu povo, eu me ajoelhei, chorei no chão, chorei de medo, Quando eu conto essa história pras pessoas, elas dizem que foi o corpo seco que eu vi, né? Porque dizem que o corpo seco era um cara que foi muito ruim e procura pecadores pra levar junto com ele pro inferno. Mas eu não sei se foi verdade. Porém, desde então, eu não saio mais aqui do interior. Nem pra ir pra uma pracinha aqui de noite eu tenho coragem.